Olá, é um prazer estar aqui de volta, conversar mais um pouquinho, e hoje nós temos uma entrevista bastante especial porque vamos conversar com essa nova leva de deputados que estão chegando à Assembleia Legislativa de São Paulo. O Bruno Ganem ou Ganem? Ganem. Ganem. O Bruno Ganem vem lá de Indaiatuba, que é a base dele, mas está aqui em Sorocaba, não é isso? Com certeza. E tem assim, hoje, eu estava lendo aqui um pouquinho, Bruno, que você é veterinário ou qual é o seu interesse no hospital veterinário? Como é que é isso? Não, é o interesse, é uma paixão mesmo. Uma paixão. Coisa que eu tenho aí desde de criança, né? Muito a questão da proteção animal. Sei. E a gente sabe que tem muita coisa a ser feita. Sim. Bom, minha formação foi para a área de engenharia, né? Eu sou engenheiro de produção. Sou engenheiro. Você é engenheiro de produção. Isso. E aí, mas eu fui vereador em Indaiatuba também. E aí, claro que tive a oportunidade de trabalhar bastante, legislar bastante nessa área. E, inclusive, o trabalho acabou crescendo, né, por todo do estado, até fora um pouquinho do estado, a gente acaba... Falar nisso, você foi eleito, você foi bem eleito, né? Fui muito bem, graças a Deus. Quantos uma votos? Responsabilidade grande. Foram 106.203 votos. Beleza, beleza. Isso. Aliás, eu sou muito grato, especialmente aqui em Sorocaba. Né? Por quê? O que aconteceu em Sorocaba? Não, foi muito bom, eu fui muito bem recebido. Você foi muito bem recebido? Recebeu votos daqui? Muitos. Uns 2 ou 3? Acho que passou um pouquinho. Passou um pouquinho. Acho que passou de uns 10, assim. Sorocaba tem assim, a surpresa pela região, né? Muita gente da região também está sendo votada aqui na região. É verdade. Eu não sei se isso quer dizer que o pessoal está um pouco chateado com as pessoas que representam a cidade e estão colocando os olhos em novos valores que, como você que vem dessa nova leva. Você está com quantos anos? Estou com 32 anos. 32 anos. E você foi vereador antes? Isso, fui vereador em Indaiatuba. Então você já tem uma experiência um pouquinho aí na política e tal, e sabe articular politicamente os interesses diversos. Sim, o desafio é esse, né? Fazer a diferença realmente em prol da causa animal, claro, em relação ao Estado, à região de uma forma geral. E tem os caminhos, né, que precisam ser trilhados. E esse é o nosso desafio. O seu partido é um partido que apoia o novo governador Dória? O Podemos, ele é um partido que em todo o país decidiu manter no seu legislativo uma linha de independência. Essa independência, normalmente quando a gente fala em independência, já pensa, independente é oposição. Não, nós não temos nenhum interesse em vamos dizer assim, prejudicar, né, ou ficar procurando pelo ovo no governo Dória ou nenhum outro governo municipal, estadual ou o próprio governo federal. A questão da independência é literalmente, realmente, nós acreditamos, nós esperamos que o governo seja bom, vamos ajudar para que isso aconteça, mas estaremos sempre prontos para apontar caso a coisa se desvie, né? A lógica é essa. Mas você não participa, assim, de uma coligação que está apoiando o novo governador? Não, a gente apoiou um outro projeto, que foi o projeto do Márcio Franz, né? Mas estamos com uma independência, mas bastante leve, sem nenhum objetivo de ficar lá. Do seu partido, que é o Podemos, quantos são na Assembleia Estadual? São 4. 4 deputados. E qual outro partido semelhante a vocês, que vocês também estão mais ou menos do mesmo interesse partidário? Olha, dentro da Assembleia a gente acaba dialogando. Os 4 deputados do Podemos são novos, então a gente ainda não sabe qual vai ser. O Podemos é um novo nome, né? É um novo nome, do antigo PTN. PTN, isso. É que mudou absolutamente tudo, né? Acho que só sobrou, vamos dizer, o CNPJ, porque de resto mudou o estatuto, mudou a direção, mudou o programa, tudo. É tudo absolutamente novo e bastante recente. Você vai chegar à Assembleia só em março, não é isso? Não é logo no comecinho, como acontece aí já com o governador também chega no começo do ano. É isso, ele chega em janeiro. Isso. E daí ele tem que lidar com a velha Assembleia e depois com a nova Assembleia. Isso é algo meio estranho, não é? É uma confusão. Isso é uma coisa que muita gente me fala,
que precisaria ser mudado, né? No fim das contas, não muda porque quem entrou não quer perder 2 meses, porque é uma coisa que vem de antigamente. É uma bobagem, né? Tinha que organizar, fica difícil porque o governador, ele fica aí um período de 2 meses e meio, que ele, se ele precisar de alguma questão legislativa, até vamos dizer meio urgente, ele vai ter que criar toda uma composição com a atual legislatura. E não é pouca diferença, 55% da Assembleia atual vai sair. É uma renovação de 55%. Agora imagina que loucura para o governador ter que compor com a atual legislatura e com a próxima para conseguir. Será que ele vai ter que compor com o pessoal que está saindo? Será que ele não vai segurar algumas coisas e começar um pouquinho mais tarde? Na prática é isso que acontece, mas não é muito legal, né? Vai que de repente alguma matéria que poderia ser aprovada antecipadamente. A ideia, pelo que eu tenho visto aqui, e a gente tem inclusive o secretário da Habitação é daqui de Sorocaba, estava sentado aí onde você estava a semana passada, inclusive, o Flávio Amari. A informação que a gente tem é que o Dória quer começar dia 1º, dia 2, já começar a trabalhar e ir em frente, não vai esperar muita coisa. Agora não sei quanto que vai depender do Legislativo, né? Pois é, a princípio, já teve um gesto interessante da atual legislatura, que eles aprovaram tanto a LDO quanto o orçamento e do próprio atual governador, o Márcio, independente do problema que foi, toda eleição tem ali os seus embates que são naturais, mas o orçamento e a LDO já estão direcionados dentro daquilo que o Dória quer. E eu acho isso muito positivo, né? Porque fica um negócio horrível para o governo e, consequentemente, para o Estado, aquela coisa de, vou fazer um orçamento que tem a cara do antigo, aí entra o novo, tem que mudar tudo, não consegue. Então, acho que foi uma coisa bacana. Na sua visão, você vem de uma região bastante rica, né? Eu digo assim, bastante rica porque tem boas vias de acesso, você tem lá empresas que geram bastante recursos para a região, pelo menos no retorno ao ICMS e outras questões mais. É verdade. Mas o que você nota que seriam questões que precisam ser trabalhadas nessa nova legislatura, tanto a Assembleia quanto o Executivo? Em Indaiatuba ou na região como um todo? Como um todo. Pode ser. Vamos ficar em Indaiatuba, Sorocaba, que é a região que está muito próxima uma da outra. Perfeito. Bom, o meu trabalho, para me candidatar, eu busquei identificar realmente o que eu poderia fazer, né? Então eu criei uma agenda para a causa animal, né? E uma agenda específica para Indaiatuba e claro que acaba também englobando a própria região. Quando a gente fala de Indaiatuba, eu vejo Indaiatuba como uma cidade muito boa, com serviços de excelência, mas que tem alguns pontos que são muito ruins. É uma contradição, né? E é perfeito, né? Eu até fui candidato a prefeito em Indaiatuba, isso acaba favorecendo você entender como que funciona, né? Então são questões bem específicas, porém graves, né? Por exemplo, a mortalidade infantil, né? Que é uma das maiores da região metropolitana de Campinas, há vários anos. É uma questão que, inclusive, eu nem entrei, mas já estou articulando alguns recursos para... E qual é a causa principal da mortalidade infantil na região de Indaiatuba? Olha, isso não está claro porque eu não sou o gestor, mas a gente tem alguns indícios. Por exemplo, em Indaiatuba não tem uma UTI pediátrica. Então nós temos relatos de mães que perderam os filhos tentando uma vaga em Campinas, assim por diante. Tem que sair de Indaiatuba para na cidade e uma não tem população pública, né? menor, uma morte é um índice maior. Maior, exatamente. Tá? Né? Se bem que uma morte de uma criança ou de uma pessoa não tem explicação, não tem desculpa. Não podemos aceitar nunca. Exatamente. Né? Mas agora, no final desse ano já, o prefeito ele já anunciou que vai conseguir implantar a UTI infantil num hospital que é uma fundação, a OC. Nós estamos, junto com a deputada federal Renata Abreu, que se sensibilizou com a questão, está mandando um recurso de R$450 mil para o custeio. A prefeitura vai entrar com a implantação e também com o custeio, ou seja, esse problema vai se resolver. E com relação à agenda da causa animal, a gente vê que existe um problema, vamos dizer assim, hoje a sociedade quer
ela vê a causa animal desse tamanho, mas a legislação e as políticas públicas ainda são desse tamanho. Exemplo que aconteceu no Carrefour Osasco. Você está falando da questão da causa animal, principalmente nessas 3 últimas semanas, ela está em pauta, né? Ela virou assuntos de articulistas nacionais, do jornal da Agência Estado, Agência Globo. Nós escrevemos a respeito também. Sim. E quem sabe essa cadelinha a morte dela não tenha sido em vão, né? Porque exato. É o que a gente espera. Ela trouxe um foco para um problema muito sério. Além daquela célebre frase, né, que o grau de civilização de um país se mede pela maneira como a gente trata os animais, né? Exatamente. E eu vi que você ficou aí meio sensibilizado com a garça. Nesse momento nós estamos com a história da garça lá no Campolim, que está com o bico fechado ainda, e parece que é aquele lacre que fica ao redor da uma garrafa plástica, aquelas garrafinhas plásticas de 1 litro, qualquer coisa assim, aquele lacre que a hora que você tira a tampinha fica o lacre ali, né? Caiu, possivelmente jogado por alguém, ela foi pegar lá um peixinho, não viu, passou aquilo e entrou, e está aqui na altura do bico. E lembrar que a garça, para engolir, ela abre a boca, assim, ela pega, joga assim e abre a boca para engolir. E faz alguns dias. Mas desculpe, eu vi que você ficou sensibilizado em tomar conhecimento da garça. Sim, a gente estava até conversando aqui fora do ar, porque é uma situação que, por um lado, serve de conscientização para todos. Eu tenho certeza que esse caso ele vai, enfim, se tornar conhecido no Brasil todo, né? Se é que já não está. E justamente no sentido de conscientizar, né? É chocante você ver, né, que às vezes um descuido, uma situação boba, né, e vai causar tanto sofrimento. Né? Mas eu vejo isso que é uma situação real. Sim. Nós ainda continuamos descartando lixo como se fosse, sabe, nada importa. Daí você está ouvindo aqui, nós estamos conversando, não, eu não descarto, eu coloco dentro do saquinho, dentro do carro, ou eu jogar, não, eu até faço coleta seletiva. Tá, e aqueles ao seu redor? Né? E aqueles ao redor da gente, e aqueles que talvez não tenham o mesmo grau de conhecimento. Essas pessoas que também precisam tomar conhecimento, porque dá um lixo enorme aí fora. Com certeza. E, inclusive, né, alguém pode, de repente, estar pensando, poxa, mas isso que aconteceu com a garça é uma situação totalmente... é um acaso. Não é. Recentemente teve uma foto de um golfinho que também morreu. Né? Exatamente igual. Ou seja, tem fotos de tartarugas que entram com um lacre de cerveja, daquela cerveja que o pessoal chama de six-pack, né? Daquela de 6. Fica pelos mares, ela é pequena, passa, entala ali, ela vai crescendo e fica com aquela deformação. Então é muito sério. E depois o que a gente faz com esse lixo todo, esse plástico? A gente põe debaixo do tapete. Na nossa região, vai aqui para a região de Iperó, onde tem um aterro sanitário, vai debaixo da terra, passa um tapete de terra em cima e pronto, acabou o problema, né? Então, só daqui 100, 200, 300 anos que a gente vai entender se ainda tem alguma coisa lá. Mas vamos voltar sobre o seu trabalho, senão a gente fica divagando aqui, que esse assunto da ecologia é um tema muito sério, né? Eu acho que se essa for uma das suas bandeiras, eu acho que você tem muito a fazer com ele, né? O que mais você acha que precisa ser atacado, seja na sua região, seja na região como um todo? Sim. Bom, o seu trabalho. Dentro da causa animal, a gente tem buscado trazer recursos, porque também não existe muita coisa nessa área. Inclusive, eu articulei com o deputado Vitor Sapienza, que não foi candidato, deixará de ser deputado, e ele se sensibilizou com a questão da causa e delegou para mim. Falou, olha, nós temos aí R$200 mil que você pode encaminhar onde você acha que é importante. E a gente mandou 50 mil, inclusive, para a Prefeitura de Sorocaba, 50 mil para Campinas, Indaiatuba e Sertãozinho, justamente com o objetivo de fomentar políticas públicas de proteção animal. Seja a questão da castração, seja a questão, lógico, que também, na medida do possível... Explica um pouquinho essa questão da castração, principalmente dos cachorros e cachorras, né? Por que se castra? Porque o que acontece? Nós sabemos, mas por que se castra? Sim, é importante. A castração ela é necessária por vários motivos. Até por uma questão de saúde, né?
porque quando você castra o animal, ele tem aí uma série de doenças que acabam sendo evitadas ou até mesmo diminui o risco. Existe também a questão, ou seja, o cachorro ele vive mais, né? E a mesma coisa serve também para o gato. E também tem a questão da população. A gente vê uma população enorme de cães abandonados e, aliás, a gente sempre pede para as pessoas que não comprem, procure adotar, né? Porque, poxa, a gente vê tantos abandonos, né? Então a castração é uma forma de você conseguir ter um gerenciamento e evitar que tenha tanto sofrimento de cães na rua. Aqui, né? Só aqui na redação do Cruzeiro do Sul, temos 3 a 4 pessoas que recolhem cachorros abandonados. E pega, leva, cuida, castra e fica cuidando, né? E isso só nesse pequeno núcleo de pessoas aqui. E a castração basicamente é isso. Se resolver um problema de quantos cachorros que vão passar fome, vão sofrer, coisa e tal. Exatamente. Uma castração de um macho, quantas cruzas ele não vai provocar? Sim. A castração de uma fêmea, quantas gestações de 6, 7 cachorrinhos, dependendo do tamanho dela, até mais, vai acontecer. Às vezes chega a 50 cachorrinhos que não vão ser abandonados no mundo e que não vão estar aí. E daí você vai selecionando o que você quer. Como hoje em dia, já há algum tempo, é com cavalo também, né? Os cavalos já têm aquele hábito, o pessoal que cria cavalo, aí se não serve. Então, castra-se o cavalo, então exatamente para evitar a proliferação de animais que não têm uma melhor qualidade, ou segundo, que eles não sejam devidamente cuidados, né? Exatamente. Inclusive, é comum a gente ouve bastante do cachorro, que eles chamam assim de o cachorro coletivo, né? Que é aquele que está na rua e todo mundo cuida. Melhor cuidar do que não cuidar. Não é uma crítica isso. De forma alguma, eu acho que tem muita gente que busca fazer isso. Mas isso é uma questão paliativa, né? É importante que as pessoas saibam, por exemplo, que, em média, por exemplo, eu já tive um cachorro, né, o Snoopy, meu primeiro cachorro, ele viveu 18 anos, né, viveu bastante, tive outros que viveram menos, tal, mas não é razoável que você imagine que um cachorro de rua vive, em média, 6 meses. Esse é o tempo médio, porque o risco é muito grande. Risco de atropelamento, risco de doença, risco de um desses seres que a gente vê por aí agredir, espancamento, né, espancamento. Esse caso que aconteceu em Osasco, ele é simbólico, mas ele acontece todo dia, toda hora, está acontecendo hoje. E a gente espera, claro, que... Um caso comum que acontece com os cachorros de rua, que às vezes a gente não observa, mas você pode olhar o cachorro, se você olha para ele, se ele tiver com uma orelhinha meio assim, ele está com inflamação de ouvido. Isso é uma dor constante, constante. O tempo, imagina se você já teve dor de ouvido, como é aquilo. E o cachorro acaba morrendo por dor de ouvido, que cria uma septicemia, ou seja, uma infecção generalizada. Tal, e dolorida, muito dolorida. É verdade. Então as pessoas não se dão conta o que é o abandono. E tem gente que pega cachorro e abandona. Sim. Né? Pega o cachorro, abandona na rua, joga aqui, joga lá. Que é gente que, agora é uma coisa minha, não tem nada a ver com a história aqui, mas acaba pagando, viu? Em algum lugar você acaba pagando por isso. Certeza. A lei dos homens aqui pode ainda não punir. Espero que puna. Mas tem Deus está vendo. Tem uma outra que está acontecendo. Vamos voltar ao mundo dos homens. O que mais você acha que é interessante? Você tem alguma coisa... Na sua região, vocês têm problemas com a parte de educação também? Olha, não. Em Indaiatuba é uma cidade que, nesse aspecto... eu vejo que está acima da média. Sempre tem coisas para melhorar. Escolas públicas que nós estamos falando. Das públicas, exatamente. Especialmente as municipais. Certo. As estaduais, que aliás é até mais a minha área. Agora concerne a sua, agora é a sua responsabilidade. Não, né? As estaduais têm. Né? Quando eu falo da questão, eu falo eu falo da municipal, mas a questão da estadual realmente ela tem dificuldades, né? Inclusive enfim, o que a gente vê é que existe um problema sério nessa área de uma forma geral, né, no estado e no país, né? Começa até pela própria infraestrutura, que infelizmente é a primeira coisa que a gente vê, mas não pode parar por aí. Também é importante, né? Inclusive, o atual governador já viabilizou algumas reformas lá,
mas é importante fazer muito mais, investir no professor, tanto na questão, não só o investimento... A questão pedagógica do também professor, da pedagógica, tem muita aula vaga, né? E uma coisa que é importante colocar, eu estou falando bastante de Indaiatuba, mas um trabalho essencial que eu quero fazer, e eu quero me colocar à disposição de Sorocaba para isso, é representar a região. Então, qualquer que seja o problema que está acontecendo aqui, que cabe a um secretário, que cabe ao governador, eu me coloco à disposição para fazer esse canal, para buscar. Isso é muito interessante, área, né? A gente ter mais alguém com acesso, em especial gente de uma nova geração que parece que a facilidade, a acessibilidade do comum dos mortais, né? Fica mais fácil chegando. Por falar em chegando, nós estamos chegando ao fim do nosso programa. Eu vou deixar com você as palavras finais e o seu até logo, para você voltar dentro de algum tempo. As suas palavras finais são suas, você pode falar com o pessoal. Com certeza. Eu quero agradecer muito a oportunidade, agradecer porque é muito bom a gente poder se conhecer cada vez melhor e quero me colocar à disposição, de verdade. O meu Facebook, né, eu tenho uma página específica para tratar de assuntos de Sorocaba, que é facebook.com/Bruno Ganem Sorocaba. É uma página que é muito ativa, as pessoas participam muito e, aliás, eu agradeço também a isso. Estou à disposição e quero trabalhar bastante. Me cobrem. Obrigado. Bruno, muito obrigado. Pessoal, obrigado pela sua atenção. Como sempre, vê se você gostou, marca aí embaixo, inscreva-se também no nosso canal, assista, leia todo dia jornalcruzeiro.com.br. Ali você tem o Cruzeiro do Sul todo com notícias atualizadas constantemente e mais que isso, você tem, em especial, muito cuidado com as informações que chegam para você. Até a próxima, a gente se vê por aí.